Evangelho de Marcos, capítulo 10, versos 13 a 16. Assim, então, nos diz a palavra. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pela tua palavra essa que transforma a nossa vida. E o nosso desejo, Senhor, é sermos confrontados pela tua palavra, pela ação sobrenatural do Espírito Santo, e que o Senhor, Deus, fale ao nosso coração neste momento. Que o Senhor possa, para a glória do teu nome, nos instruir e nos abençoar. É o nosso clamor, é a nossa oração, Senhor. E que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração sejam agradáveis diante do Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus é que eu oro e clamo. Amém. Quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é? Quais são as coisas que você diz sobre você? Sabia que você está em constante conversa com você mesmo, né? Não é coisa de louco, não. Mas o tempo todo a gente fica ali, né? Conversando conosco mesmo. Vou fazer tal coisa e vou fazer assim. Ah, porque se for desse jeito, porque se for daquela maneira. Nós estamos em constante conversa conosco. E saiba que o que você pensa sobre você é muito importante. Aí você talvez já pense assim, já vem uma pregação de autoajuda. Não é não, fica tranquilo. E nem de coaching. Mas o que você pensa realmente sobre você é muito importante. Por quê? Porque estes pensamentos são formativos. A sua vida é diretamente influenciada por isso. Influencia o quê? Influencia as suas escolhas, as suas vontades, os seus desejos. Influencia a forma como você vive. E a correta percepção de quem você é muito, muito importante. Portanto, eu pergunto de novo, quem você pensa que é? Quem é você, querido? Quem é você? E quando você para, como agora, porque agora eu estou indagando isso para você está sentado aqui me ouvindo, ou está aí na sua casa, pelas redes sociais, assistindo essa mensagem, e aí então você agora para e começa a refletir de fato, quem é que eu sou? Talvez você nunca tenha parado para fazer esse exercício. Mas agora você começa a pensar assim, quem é que eu sou? E a primeira coisa que vem, será que a primeira coisa que vem à sua mente é que você é filho de Deus? Que você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor e para viver para a glória dEle? Esse é o pensamento que vem na sua mente? O texto que nós vamos expor hoje nos mostra uma direção muito interessante. E aí, se eu pensar nesse texto, eu posso imaginar o seguinte, sabia que você foi criado para nunca crescer? Aí você fala assim, como assim, pastor? Essa não é a realidade. Eu nunca fui criado para nunca crescer? Calma aí, sossega um pouquinho, espera. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu não quero dizer que Deus não queira que você cresça fisicamente ou amadureça fisicamente, ou em termos de pensamento e até mesmo espiritualmente. Mas Deus escolheu você para ser criança. E você vai entender daqui a pouco aonde eu quero chegar com isso. Essa semana,
e ele deve estar me assistindo agora, e ele vai lembrar disso. Eu tive uma conversa com meu filho mais velho, que vai completar 8 anos essa semana que vem, perdão, no dia 27, e ele estava me perguntando quantos anos ele teria em 2040. E ele me perguntou, pai, em 2040 eu já vou ser adulto? Em 2040 eu já vou ser adulto? E aí, em outro momento, eu perguntei para ele assim, filho, você quer crescer logo? Aí depois ele disse assim, acho que não, né? Mas aquela ideia de completar mais um ano de vida, e depois eu vou ser, primeiro agora eu sou criança, depois eu vou ser pré-adolescente, depois vou ser adolescente, depois vou ser jovem, quando é que eu vou ser adulto? E às vezes os nossos filhos querem crescer logo. E essa pergunta, ela vem com toda uma implicação que traz no íntimo dele essa ideia de ser adulto de fato. E por vezes, mesmo os nossos filhos pequenos pensam nessa possibilidade. Em algumas ocasiões, alguns pais precisam até orientar os filhos por conta dessas etapas da vida. E muitos filhos querem, em alguns momentos da vida, querem assumir uma tarefa que não é deles, ainda como crianças, querendo ser adultos. E aí nós precisamos orientar. O papai aqui sou eu, você é o filho. A mamãe aqui sou eu, a mamãe vai dizer, você é filho. E nós precisamos mostrar que eles são crianças e eles precisam estar confortáveis de ser crianças. Agora, você se sente confortável em ser criança aos olhos de Deus? Você se sente à vontade com a imagem, e aí vem o ponto que eu quero tocar nesta manhã, com a imagem de ser dependente de Deus em todas as coisas? Não querer ser independente? O que são as crianças dos pais? Dependentes. Meu filho não está preocupado se vai ter comida na mesa. Ele não vai estar preocupado se a gente compra as coisas que nós gostamos para eles. Ele sabe que mais cedo ou mais tarde isso chega. Às vezes você vai ao supermercado, não sei se você faz isso, mas na minha casa nós temos o costume de fazer compra de mês. Né? A gente vai no mercado e faz aquela compra grande. Lá na minha terra falava um rancho. Vou fazer um rancho. Já viu? Quem é do sul sabe o que eu estou falando. Quem não é do sul não vai entender nada. Mas é a compra do mês, fazer o rancho do mês, né? Aí a gente vai lá, aquela compra toda, nossa, é uma festa quando você chega, porque aí tem iogurte, aí tem Danone, tem chocolate, a criançada se esbalda. E aí vai chegando uma certa altura que ele não fica assim, ô pai, mas e aí, vai fazer compra de novo, vai ter dinheiro para pagar, como é que essa... A criança não pensa nesse tipo de coisa. Eles querem as coisas que eles gostam. E eles sabem que virá. E que os pais vão fazer de tudo para dar o melhor para eles. Porque eles dependem dos pais. E é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. Sobre a dependência do amor do pai. Dependermos do amor do pai. Veja comigo o verso de número 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Eles estavam trazendo crianças para que Jesus pudesse tocá-las. Talvez ali muitos pais estavam ali, nós vemos nessa dinâmica do discipulado, onde o Senhor Jesus tem trabalhado no coração dos discípulos, nesse período todo, mostrando quem Ele é, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que se revela, e nós sabemos que uma grande multidão vem seguindo a Jesus por onde Ele está. Lembra lá atrás, quando nós expomos, quando os discípulos iam ter um tempinho de descanso, e aí ele diz assim, vamos por outra margem, e a multidão vê ele saindo, chega lá antes deles. Aí tiveram descanso, só que não, né? E aí nós vemos as implicações disso. Então tem uma grande multidão que vai seguindo a Jesus. E aqui, neste momento, neste episódio, neste texto, nós vemos que pessoas trazem crianças, provavelmente pais. E aí nós não sabemos ao certo se essas crianças tinham problemas de enfermidade ou não, mas o fato é que pessoas estavam trazendo crianças para que Jesus os abençoasse. E quando os discípulos repreendem essas crianças, essas pessoas e as crianças de chegarem até Jesus, o Senhor Jesus, nos versos 14 e 15, diz:
deixai vir a mim os pequeninos. Não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E o que me chama a atenção aqui, queridos, é que mais uma vez os discípulos estão errados. Os discípulos estão errados. Mais uma vez, eles estão no caminho do que Deus está fazendo, do que Jesus está fazendo, e em vez de fazer parte disso, eles começam agora a se colocar meio que como obstáculo desse projeto do reino de Deus. E lembre-se do que eu lhe disse e tenho dito, é muito claro aqui no Evangelho de Marcos que Jesus colocou esses discípulos nessa escola do discipulado, nessa dinâmica do discipulado, 24 horas 7 dias por semana, de maneira intensa. E Jesus está trabalhando, então, nessa dinâmica no coração deles para levá-los a serem aquilo que o Senhor quer que eles sejam. Então, ele está trabalhando no coração desses homens, ele está mudando o paradigma, ele está mudando os seus corações e eles estão sendo preparados para a obra do seu reino. Por que ele faz isso? Porque ele simplesmente não chamou os discípulos só para serem testemunhas do que ele ia fazer. Mas ele chama os discípulos para serem participantes da sua obra. E ele não estava apenas trabalhando para informá-los, para que eles entendessem a doutrina do reino. Para que eles entendessem apenas os ensinamentos do reino. Mas o Senhor Jesus está trabalhando no coração desses homens para transformá-los, para que pensem, para que desejem, para que vivessem de maneira diferente, segundo o propósito e os princípios de Cristo Jesus. E o que ele deseja para os discípulos é o que ele deseja para nós também. Agora, aqui é um momento em que estes pais estão trazendo, ao que parece, filhos para que Cristo os abençoe, para que Ele os segure, para que Ele os toque. Talvez houvesse aqui filhos carentes, como eu disse, talvez crianças aleijadas, enfermas. Mas o fato é que os pais estão trazendo, e pessoas estão trazendo crianças até o Mestre, até o Messias, até Jesus. E imediatamente, quando os discípulos veem essa cena, eles se revoltam e repreendem esses pais ou essas pessoas que estão tentando trazer essas crianças e tentam impedi-los de levar essas crianças, os seus filhos, até Cristo. E a resposta de Cristo foi uma indignação com os discípulos. E o texto diz isso, que o Senhor ficou indignado, vendo isto, indignou-se. Ele está indignado com a resposta dos discípulos. Diante disto, dessa indignação de Jesus, e o Senhor Jesus começa a mostrar, nós começamos aqui a perceber a visão que nós temos de nós mesmos. A visão que temos de nós mesmos. E o problema com os discípulos não é primeiramente o ponto de vista deles, de não deixar as crianças chegarem até Cristo. O problema com os discípulos é primeiramente a visão que eles têm deles próprios. Esse é o ponto aqui. Porque se os discípulos entendem o que Jesus vem ensinando e aquilo que ensinou, eles não mereceriam de maneira nenhuma a aceitação de Cristo da mesma forma que essas crianças, na percepção deles. De fato, eles são tão indignos de qualquer amor, afeição ou aceitação de Cristo como as crianças pequenas naquela cultura, que as crianças não tinham muito valor. E, de fato, esses discípulos são muito mais parecidos nesse contexto com essas crianças do que diferente delas. Mas os discípulos, eles entendem totalmente errado. Eles não se veem carentes, necessitados, eles não se consideram indignos, eles não conseguem perceber que a única esperança em serem aceitos não é porque eles alcançaram alguma coisa, não é porque eles merecem algo ou porque eles ganharam ou conquistaram alguma coisa. É simplesmente porque o Messias graciosamente os recebe. Eles eram os discípulos de Cristo. Não porque haviam conquistado isso.
não porque havia ou houvesse algo especial neles, não porque eles mereciam a sua posição, mas única e exclusivamente por meio da graça de Jesus. O problema primário com os discípulos não é que eles tenham entendido mal a visão de Cristo sobre as crianças, sobre aqueles filhos que vêm até eles. O problema com os discípulos é que eles não sabiam quem eles eram. Por isso a minha pergunta para você: quem você é? Quem você é? Sabe por quê, querido? Porque quando você pensa e começa a entrar nessa filosofia mundana, pecaminosa, diabólica, do mundo, que você pensa que você é merecedor, que você precisa, que Deus precisa dar aquilo que você quer e que você tem direito a isso, aí começa a ser muito fácil para você desprezar e condenar as pessoas que você acha que não merecem o que merecem. As crianças na cultura helenística, no primeiro século, tinham pouca posição, poucos direitos. Entretanto, se nós pensarmos a respeito do amor de Jesus, esses discípulos têm pouca posição e poucos direitos também. A posição deles é apenas resultado da graça de Deus, como a minha posição e a sua posição. Simplesmente pela graça de Deus, meu amado. Simplesmente pela graça. E é por conta disso que Jesus fica indignado. Ele não está apenas indignado porque os discípulos barraram as crianças de virem até ele, mas ele está indignado por causa do orgulho no coração desses homens. Por causa do orgulho, eles não entendem o fato de que este reino opera sob um conjunto totalmente diferente de regras, sobre um plano diferente, sobre um propósito diferente, porque ele não opera como essa filosofia secularista, pecaminosa, com base no poder, com base no dinheiro, com base na posição, com base no prestígio. Não, querido, não é assim. Não é dessa maneira. Se você for comigo para 1 Coríntios, capítulo 26, até o verso 29, esse texto ele nos confronta, ele confronta o nosso sistema instintivo em nossa aceitação a respeito daquilo que se baseia no nosso poder, na nossa posição, na nossa educação, na nossa riqueza ou no nome da minha família. Quantas vezes você já ouviu dizer assim, não, porque o fulano da igreja da família é tal. Porque fundador da igreja. Amém por esses irmãos. Glória a Deus porque foram servos usados pelo Senhor para fundarem uma igreja, para serem servos do Senhor. Mas isso não é motivo de orgulho no sentido de que somos melhores do que os outros que não fundaram a igreja. Percebe? Então o Evangelho simplesmente ele nos confronta com essa realidade e nos impressiona com tudo isso. Veja o que diz 1 Coríntios, versos 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Esse é o Evangelho, queridos. Deus escolheu o que é fraco no mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu o que é desprezado no mundo, mesmo as coisas que não são, para trazer a nada as coisas que são, para que nenhum ser humano possa se vangloriar na presença de Deus. Sabe por quê, querido? Porque é por causa dele. Você é o que é porque você está em Cristo. A sua posição é por conta da graça de Cristo. É pela obra redentora de Cristo que nós recebemos a sabedoria de Deus, a justiça, a santificação e a redenção, de modo como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor.
E a qualquer momento eu sou capaz, querido, de menosprezar qualquer pessoa, qualquer classe humana, porque o pecado da idolatria, ele cresce no nosso coração e nos faz nos desviar desse foco, desse propósito. Então, a qualquer momento, talvez eu não queira estar perto de algumas pessoas, porque eu me considero melhor do que elas. E sabe, irmãos, em muitas ocasiões, eu e você, ao invés de participarmos da obra do Senhor, nós seremos barreiras, obstáculos no caminho das pessoas, nesse movimento em direção a Cristo, se nós pensarmos dessa maneira. Mas isso não acontece porque nós entendemos equivocadamente a situação. Ou quem são as pessoas como os discípulos aqui pensam das crianças. Eu faço isso porque eu não entendi quem eu sou. Você faz isso porque você não entendeu quem você é. A graça, a cruz de Jesus Cristo, o reino de Deus, ele nivela o jogo, queridos. Ele nivela o campo de jogo. Somos todos iguais. Nós somos indignos do seu favor. Mas pela graça, somos tornados filhinhos amados do Pai e dependemos dele. Sem poder, sem posição, com poucos direitos a exigir qualquer coisa, nós somos dependentes do amor do Pai. Olhe comigo novamente para o texto, no capítulo 10. Embora o momento seja iniciado com aqueles que trazem os filhos até Cristo, aqui o texto está falando realmente sobre a natureza do seu reino, sobre a natureza do relacionamento com o Mestre, com Cristo. E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Veja o que o Senhor está dizendo aqui. Nós somos chamados para ter uma atitude como de criança. Somos chamados a entender que o reino sempre é um presente. E que eu sou incapaz de ganhá-lo pelas minhas próprias forças. Eu nunca vou merecer isso. Eu nunca poderia conseguir as coisas necessárias ou que significam para exigir esse reino. É sempre um presente. É sempre um presente. É sempre um presente de Deus a nós. É a graça do Senhor. E há realmente aqui algumas ironias, duas ironias que são descritas pelos ensinamentos de Cristo aqui. Não é interessante, não é triste, que uma vez que você e eu tenhamos sido aceitos pela graça imerecida, é fácil de acertar e é fácil aceitarmos a nossa aceitação como uma razão para desprezar e condenar outras pessoas. Eu sou aceito pela graça e daqui a pouco eu começo a desmerecer os outros. Me achando melhor, me orgulhando de fazer parte do povo de Deus. Como que é possível, queridos? Temos a mais linda mensagem do amor imerecido, a mais bela história da graça, e transformemos em uma ocasião de orgulho, em ocasião que quer nos separar de outras pessoas, transformando isso num caso de condenação. Querida, a palavra de Deus é quem condena, não é você. Aquele que crê não será julgado. Aquele que não crê já está julgado. Essa é a mensagem da redenção. Não sou eu, pelo meu suposto merecimento, que vou condenar as pessoas. Então, é tão fácil, querido, fazer isso. E às vezes até simples demais para nós. Quer ver um exemplo disso? Você que é pai, tem filhos. Quanto que você acredita que é diferente dos seus filhos? Talvez em alguns momentos você diz assim, quando o seu filho comete alguma coisa: eu não acredito que você fez isso. Puxa vida. De novo, cara, eu não acredito que você fez isso. Aí você pensa, né? É claro que você só pode ser um pecador. Você ficaria surpreso com isso? Pensa numa situação real com o seu filho. Talvez seu filho tenha lá um trabalho de escola para entregar, um trabalho da faculdade, mas não fez no tempo que deveria fazer.
E está lá em cima da hora correndo, aí você descobre aquela situação e na conversa com ele você começa a expressar o que você pensa sobre um trabalho atrasado para a escola. E aí você vem com a sua postura e diz assim, no meu tempo, nunca atrasei um trabalho. Nunca reprovei. Nunca fiquei de recuperação. Eu me lembro uma vez que fiquei de recuperação. Jesus tem misericórdia. Queria morrer. Me achava o pior dos seres humanos. Mas sabe o que no fundo nós estamos dizendo quando nós temos esse tipo de pensamento e transferimos isso para os nossos filhos e mostramos isso para eles? Nós estamos dizendo assim, eu sou justo e você não é. Eu sou melhor do que você. A coisa humilhante é que nós não percebemos quem nós somos. Nós não percebemos a nossa inabilidade, o nosso pecado, a nossa fraqueza, e que somos tão pecadores quanto os nossos filhos. Nessa perspectiva, nesse exemplo que trabalhei. E qual é o problema aqui? O problema aqui é a procrastinação. E aí você se acha tão melhor que o seu filho que procrastinou e não realizou o trabalho que tinha que realizar. Aí eu te pergunto, querido, quantas coisas você tem que fazer na sua casa que a sua esposa está pedindo para você já há tempo? Você fala, vou fazer, e não faz. Quantos aqui deixam a declaração do imposto de renda para fazer nos acréscimos do segundo tempo, né? No finalzinho. E assim, e não é porque você tem problema de pagar o imposto, não é porque você esqueceu mesmo e você foi procrastinando. E tantos outros exemplos que nós poderíamos trazer aqui, queridos. Agora, quando nós compreendemos que somos desesperadamente necessitados, como qualquer outra pessoa, nós precisamos ser resgatados pela graça do Senhor. Que nós não conseguimos resolver os nossos problemas, que todos nós somos aceitos e o nosso problema maior, a nossa necessidade maior de sermos transformados pela graça, de sermos transformados por conta do nosso pecado, querido, isso não vem de nós mesmos, nós somos aceitos em Cristo pela graça de Deus. E aqui está a beleza da mensagem de que muda totalmente isso. Aqui está a beleza da mensagem de que muda a maneira como você responde às outras pessoas. Os discípulos, eles não entenderam o que era esse reino nesse momento. E o Senhor Jesus está mostrando para ele que as regras mudaram. Essa postura aqui mostra que esse coração infantil que Deus está tentando trabalhar em você e em mim, para que sejamos totalmente dependentes, para que percebamos quem nós somos, que não somos dignos de mérito nenhum. Deus está tentando mudar a maneira como nós pensamos. Jesus está mudando a maneira como esses discípulos pensam. Sabe para quê, querido? Para afastar a arrogância, para afastar a sua confiança em sua própria sabedoria, o seu espanto com as suas próprias forças. Porque muitas vezes nós estamos sendo convencidos da nossa própria justiça, da nossa autojustiça. Agora, nós somos como essas crianças, dependentes. Você também é uma criança dependente. E necessita correr para os braços do Pai, buscando a sua ajuda. Porque Ele sabe o que é melhor para você. É isso que Deus está tentando fazer com o nosso coração, queridos. É isso que Deus está tentando fazer na nossa vida. Ele está tentando afastar da minha vida, da sua vida, as nossas ilusões de uma vida adulta para produzir em nós um coração de criança, um coração de dependência, um coração humilde, um coração que reconhece quem Ele é. E se os discípulos tivessem olhado para eles mesmos como crianças, eles não teriam impedido essas crianças de irem até Jesus. Sabe, irmãos, é uma ironia que a Igreja de Jesus Cristo,
de muitas maneiras, tenha tomado a mensagem da graça e tenha transformado em ocasião de orgulho. Que Deus nos perdoe por isso, meus amados. Que nós não sejamos obstáculos para o que Deus está fazendo na vida das pessoas. Há uma outra coisa importante aqui que me assusta um pouco. Convenceram de que merecem a graça, raramente procuram essa graça. Você viu o que eu disse? Aqueles que se convencem de que merecem a graça, raramente a procuram, porque estão convencidos de que estão bem, que estão tranquilos, que não precisam de nada. E na medida em que você se convence de que é diferente, na medida em que você se convence de que não precisa do amor do Pai, na medida em que se convence de que é merecedor, você, na verdade, está dizendo a si mesmo que não precisa do resgate da graça, que não precisa da obra redentora de Jesus. Meu amado, a graça sempre é maravilhosa para os pecadores. A graça sempre é empolgante para aqueles que são desesperados, indefesos, necessitados. E essas pessoas correm para a graça do Pai. Como seu pastor nessa manhã, eu quero perguntar para você: quem você diz a si mesmo que você é? Quem você pensa que é? Quem é você, querido? Sabe, queridos, se há alguém que já viveu nesse mundo, nessa terra, que teve o direito de ser seletivo com a sua companhia, esse era o Messias. Esse era o Messias. Se há alguém que tem o direito de dizer, não, essa classe de pessoas está abaixo de mim, esse foi o Messias. Mas em seu coração havia um amor maravilhoso, acolhedor, redentor. E não há ninguém que tenha estado em um nível muito baixo para não receber a sua aceitação. São aceitos por Cristo. Compare isso com os discípulos que estavam convencidos de que havia pessoas abaixo deles. Em um momento em que eles poderiam fazer parte da agenda do amor de Cristo, eles realmente impedem isso, se tornam obstáculos. E Jesus diz, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Meu amado, você precisa admitir quem você é. Eu e você precisamos admitir a nossa incapacidade, nós precisamos admitir a nossa fraqueza, para sermos destinatários da graça de Deus. Meus irmãos, você e eu realmente fomos escolhidos para sermos filhos eternos. Para nunca pensar que chegamos ao lugar que superamos os cuidados do Pai. Nunca desejar crescer e ficar por nossa conta. Nosso desejo de autonomia, nosso desejo de autossuficiência, nosso desejo de medir as coisas devem ser abandonados. Esse é o chamado do reino, meu amado. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava, diz o verso de número 16 do capítulo 10. Essa é uma ação radical na cultura daquele tempo. E nessa ação, ele está anunciando sobre o que é o seu ministério, sobre o que é o reino de Deus, sobre qual é a sua agenda radical. Ele não viverá de acordo com as velhas regras de dinheiro, poder e posição marcadas pelo pecado. Porque diante de Deus todos são iguais. Todo mundo é indigno. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos são dependentes da sua graça. Aquele que abre os braços para as crianças logo será aquele que será numerado com os criminosos. E ele estava disposto a fazer isso até o fim, para que a graça se manifestasse àqueles que são necessitados e recebessem isso da sua mão. Eu pergunto para você hoje, meu querido, você faz parte do que Deus está fazendo? Ou você vive todos os dias da sua maneira? Você se lembra de quem você é? Da obra redentora de Cristo? Do que Jesus fez no seu coração? Sua recepção da graça fez de você uma pessoa da graça? Seu conhecimento de que você recebeu o amor que você
que você recebeu um amor que você não merece e que fez de você uma pessoa apaixonada, dedicada, compromissada com Cristo. Você é paciente, gentil, compreensível, porque sabe que diariamente recebe essa paciência, essa bondade e essa gentileza do Senhor. O Senhor Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe, meus queridos. Que o Senhor nos dê graça para de fato compreendermos qual é a nossa posição no reino dele e que saibamos de fato quem nós somos, não merecedores, não orgulhosos do que recebemos, mas humilhados, sabendo que recebemos isso pela graça redentora. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.